Bom, então, na nossa última, né, nas nossas últimas, vamos dizer assim, aulas, a gente começou a ver a classificação dos nossos aços. Começamos e entendemos, né, o que significa a obtenção de aço e como que eles se mostram, né, através das nossas ligas, ou seja, sempre vamos entender, né, como ligas aqueles elementos, né, heterogêneos, que estão lá compostos, né, quimicamente falando, por dois elementos, que então, com a sua junção, né, obtém-se ali outros fatores, né, outros materiais que podem, então, nos dar fornecimento de matéria, de insumos, né, para a nossa indústria, para a construção civil, aí diversos setores. Ontem, né, naquele vídeo assistido lá, o tutorial da fabricante Gerdau, nos mostrou desde um processo, né, de obtenção do minério, a colocação deste, né, para a fundição, como que nós vimos ali a eliminação da escória, né? A reciclagem também, que é outro problema, né, que nós teríamos caso não houvesse aí uma preocupação ambiental, né, por parte dos fabricantes. E nós, apesar de estarmos mais focados, né, tecnicamente falando, na parte executiva, precisamos entender, e os empresários atualmente, né, compreendem isso através dos sistemas aí de qualidade da empresa, que faz-se necessário também pegar insumos, né, pegar matérias-primas de setores, de empresas que tenham um compromisso, né, ambiental. Então, julgo, né, e acredito que vocês também é interessante aquilo que nós verificamos, porque nos mostrou bem, né, a importância, né, e a eficácia também, porque é um processo de reaproveitamento que ali nós obtemos outros materiais que também são importantes para nós dentro aí da nossa cadeia de produção. Bom, o que nós precisamos recapitular melhor, digamos assim? Quando nós vimos lá a inserção de óxidos, né? Estão lembrados? Em um dos vídeos nós vimos que a inserção disso funcionava, né, como um elemento ali de ajustagem, inclusive, né, para que a gente pudesse ter esse processo de reciclagem, por assim dizer, né, dos nossos materiais que estavam sendo eliminados ali como algo não interessante dentro daquele processo de produção. Então, dentro da siderurgia, né, eles são muito importantes, porque justamente, né, por essa questão toda de acabamento, né, e de especificações muito precisas que aí nós podemos ter dos materiais. Então, dentre, né, os óxidos, né, que nós temos aí disponíveis, né, na nossa siderurgia, os mais importantes, digamos assim, né, estariam lá como a hematita, né, limonita, magnetita, enfim, né, que são aí todos lá oriundos, né, do nosso minério de ferro. No entanto, que nós vamos ver dentro da sua fórmula química, né? Vou tentar aqui abrir para vocês o meu slide. Só um minuto, para que vocês vejam a composição química desses elementos que eu estou. Apareceu aí? Beleza. Então, aqui, gente, mostra, né, sob o ponto de vista químico, né, como que se obtém a junção desses elementos, né, denominados aí no mundo da química como óxidos, né, como a magnetita, por exemplo. Então, ferro, né, índice 3O4. O que tem de errado aqui na fórmula? Vou grifar. O que está mal ali? Voltei para a tela, que aí não vejo vocês. Tem uma coisa errada nas três fórmulas ali. Vou voltar de novo. Gente, vou chamar atenção aqui, ó. Esses índices, tá? Isso são índices.
o número 3, vou grifar, deixar grifado que depois, quando eu mandar o slide, para ninguém ter aí dúvidas de como que seria apresentado, tá? Todos esses números aqui, como é que eles têm que ser apresentados? Como? Quem lembra? Ninguém? Ele é um índice pequeno, né? Ele não tem essa mesma proporção como aqui, ó, 2Fe2O3, né? Eles são menores. Todos lembram lá da química? É um índice pequeno, né? Que nem o índice, por exemplo, quando a gente eleva ao cubo, né? O número não tem a mesma proporção da letra. Então, ali eles deviam estar menores, né? Bem no canto inferior direito, quem lê ali o elemento. Só para vocês ficarem aí grifados. Eu não sei se na apostila lá está certo ou não, não lembro, tá? Mas, enfim. Então, tá aqui, né? Os 3 principais. Então, vamos voltar aqui para conversar sobre essas matérias-primas da siderurgia. Bem, o que a gente pode falar dos elementos, né, químicos, elementos lá de matéria-prima da nossa siderurgia? Nós vimos ontem que para o processo de queima, a gente precisa de combustível. Qual é o nosso principal combustível que nós vamos ter lá? O carvão, né? Acho que deu até para nós ler ali no início do slide. Então, ele vai ser aí o mais amplamente empregado, né? O carvão coque, né? Ou o carvão madeira. Então, ele vai ter aí 3 sentidos, né? Para nós, dentro desse processo que nós verificamos ontem, né? De queima, que seria aquele calor, né? Do processo da combustão. Também, para acionar aí... dentro desse processo de combustão, né, fornecer carbono para a redução do óxido de ferro, por exemplo, né, e indiretamente fornecer carbono como um elemento aí naquela composição da liga do ferro-gusa. Então, esse seria o sentido aí, né, do nosso carvão. E o calcário, o que seria quando a gente assistiu o vídeo lá e até vimos na figura, né? O que é o calcário? Ninguém se lembra lá dos vídeos? Fundente. Oi? Fundente. É um fundente, né? Então, ele tem que combinar com as impurezas, né? Por ser um fundente, ou com a ganga, né? Que a gente chamava do minério, e também é todo aquele processo ali, né? De cinzas, enfim, que vai se compor, né? Se unificar e fazer com que saia dentro daquele processo total ali como escória. Então, essa vai ser a função aí do nosso calcário. Então, dentro disso, né, a gente consegue ver esses principais elementos, né, que vimos ontem nos vídeos, mas não conversamos mais sobre aí o que seria a definição deles. Bom, nós falávamos, né, que nós tínhamos que começar a conversar a respeito dos nossos objetivos, né, de percentuais aí que nós vamos ter de carbono para determinar as nossas ligas. Então, dentro, né, desses percentuais, para os ferros fundidos, por exemplo, né, nós já sabemos que eles são ligas de ferro e de carbono, né, com teores de quantos por cento de carbono? Então, os ferros fundidos vão ser aquelas ligas com os teores acima de 2% e 10%, né? Estão lembrados? Que assistimos aí na penúltima aula, acredito eu, se eu não estou esquecida. Bom, mas dentro disso, né, nós sabemos que nós temos sempre elementos que vão se compor como um compósito, né, para dar aquela formação na liga e fazer com que ela tenha aí uma mistura, né, mais homogênea possível, mais uniforme possível, para dar o sentido daquilo que a gente precisa, né, como fornecimento aí do nosso projeto.
Dentro disso, a gente sabe que vai entrar outro elemento, né, químico, que seria o silício, que ele vai ser, né, um elemento aí residual, né, de processo, que vai ser adicionado de modo proposital dentro dessa composição da liga. Por que isso, gente? Frisando. Por quê? Para a questão da ajustagem, né? Porque sabemos que o excesso de carbono também pode deixar o nosso material com características, né, muito mais dúcteis. Esse seria o nosso objetivo, né? Porém, isso pode atrapalhar se nós não tivermos a ajustagem, uma vez que a gente não pode ter só uma característica, né, física dentro do nosso material, da nossa matéria-prima. Nós temos que ter aí várias, né? Elas têm que cumprir a função, mas precisam das ajustagens a fim de que os esforços, né, aos quais elas vão ser solicitadas, elas consigam aí se submeter bem. Bom, em quais formas aí que a gente pode ter os ferros o carbono, né, para a nossa fundição aí dos ferros fundidos? Quais formatos que a gente pode ter? Posso ter ferro fundido branco? Posso ou não posso? Branco, cinzento. Exato, né? Eu posso ter ferro fundido branco, significa que ele é branco, né? Como nuvem? Não, né? O que significa isso quimicamente falando? Em um dos vídeos que a gente assistiu, né, até teve lá na apresentação, mostraram um lápis, né, onde perguntavam para as pessoas a contagem, né, de grafite que teria naquela ponta de lápis. Dentro disso, né, a gente verificou ali que seria incontável. Eles fizeram lá uma matemática, né, citando que uma proporção, né, hipotética de quantas pessoas, durante quanto tempo aí para fazer essa contagem. Bom, na nossa questão aqui, né, na obtenção desse ferro fundido branco, significa, né, que a superfície que nós vamos ter ali, ela vai ter uma aparência clara devido à ausência de grafite. Então, quimicamente falando, né, há um processo dentro dessa fundição onde esse carbono, então, ele vai estar quase todo na forma aí de carboneto. Então, esses tipos, né, de ferro fundido branco, eles têm como características aí principais, né, que são extremamente duros, né, resistentes principalmente ao desgaste, né, mas ele é quebradiço e de difícil usinagem, né, mesmo aí com ferramentas bem talhadas. Por que a gente está afirmando, né, que apesar deles serem altamente endurecidos, né, bastante resistentes, eles são aí quebradiços? Por que isso? Porque... Boa noite, professora. Pelo alto teor de carbono? Sim, o alto teor de carbono tem a característica de deixar o nosso material muito endurecido, né? Porém, todo material que tem essa característica... Oi, Clay? Quanto mais duro, mais frágil. Exato, quanto mais duro, mais frágil. Assistimos isso até num vídeo, né? Que parecia que iam nos apresentar uma experiência muito complexa, né? Para comprovar a ductilidade de um material, e não, foi mostrado ali através de um copo de vidro, né? Mostrando, então, a característica. Por exemplo, ele não deforma. Não tem características de deformação, e sim de resistência. Muita dureza, porém, muito frágil, né? Algo que a gente não consegue aí prever, né? Caso tenha choque térmico ou choque mecânico, né? Bom, o que mais que a gente pode ter aí? Como que esses carbonos como esses ferros fundidos podem se apresentar? Ferro fundido branco, já entendemos. Ferro fundido cinzento. Então, na forma de grafita, né, que a gente tem.
O que significa? Se o branco nós tínhamos uma ausência, né, desse tipo de material, nesse aqui, significa que a gente tem aí um percentual, né, um ajuste, né, feito dele com esse tipo de elemento. Então, o teor de carbono aí vai estar na ordem de 2,7% a 3,7%, né, e 1% de 1 a 2%, digamos, de silício, que é o outro elemento, né, que quando eu iniciei a falar das ligas, né, de ferros fundidos, a gente já está prevendo que o silício tem que entrar nessa composição, né, para fazer essa ajustagem. Bom, o que significa ele ser cinzento? Significa, né, que numa fratura, né, não significa só uma quebra, mas um corte proposital, por exemplo, se formos fazer um ensaio, né, mecânico, a gente tem ali uma região de corte da qual a gente deseja observar a peça, a gente vai ver que dentro dessa fratura ele vai ter aí um teor escurecido. Bom, qual é a vantagem, né, dessa ajustagem aí com esse tipo de elemento? Dentre elas, a gente pode citar, né, a boa capacidade aí de amortecimento, né, de vibrações, usinagem facilitada. Lembrem-se que o outro, por ser muito dúctil, né, ele tinha uma questão aí de usinagem mais restrita. É possível? É, mas aí, né, nós tínhamos lá um desfavorecimento, digamos assim, dentro desse processo. Nesse caso, não, né? Ele também tem uma resistência aí razoável, né, à corrosão em vários, né, tipos aí de ambientes, superior aos aços carbonos. O processo de corrosão, né, não falamos dele hoje, mas falamos bastante ontem, né? Verificamos que isso se dá devido, né, a um ajuste também do material que é feito lá, né, dentro da confecção do material, que nós vamos ter ali uma proteção, né, uma capa, literalmente, que vai possibilitar aí o material de não ter esse processo. Outra questão das vantagens, né, que a gente pode ter para esse tipo de material seria lá a boa fluidez, né, características de deslizamento, né, devido à presença desse elemento, né, grafita, e o baixo custo aí de produção. Quais são as desvantagens que a gente pode ter? De acordo com as vantagens que a gente apresentou, a gente pode apontar algumas desvantagens. Então, né, se fôssemos fazer... Pode falar, Nicolas. Não, tem a fragilidade dele, ele não é dúctil, no caso. Tu não consegue empregar ele, no caso, assim, em estruturas, por causa da fragilidade dele, que ele é muito quebradiço, ele não, vamos dizer assim, ele não trabalha. Perfeito. Aí, para isso, ele não serve, no caso. Se nós classificamos tudo isso que eu citei como vantagem, né, devido a esses ajustes aí de elementos, nós sabemos, né, que nós temos lá que ajustar o tamanho dos grãos, ou seja, da estrutura, né, cristalina lá do nosso material, ou dos elementos, né, que nós estamos lá trabalhando, nós temos que ajustá-los todos eles e mais os vazios entre eles. Então, quando a gente, né, insere aí a grafita, por exemplo, estruturalmente vai significar que a gente vai ter alguns veios, né, dessa grafita que vai nos simbolizar aí, ou nos apontar vazios, né? Então, quando a gente tem vazios, automaticamente nós temos aí uma redução da resistência mecânica. Então, significa, né, conforme o Nicolas aí apontou, que são aços menos resistentes, né, justamente por tais características construtivas, ou aquelas lá elementares aí do DNA do nosso material, vamos assim dizer. Então, bastante quebradiço, a gente podia apontar aí como a principal desvantagem, eu diria. Bom, deixa eu me achar aqui, só um pouquinho, que eu vou ver se eu... Só um minuto, meninos, que eu quero ver se eu acho... Sabemos aí que nós temos a nossa ABNT, né? Que é a que nos rege as normas brasileiras, né? A convenção,
mas também nós temos aí normas internacionais. Por que isso? Por que que a ABNT está amparada ou equiparada a algo, né, de cunho internacional? Para ter o padrão? Padronização, né? Então, nós precisamos ter em mente aí a questão da padronização, ou seja, né, nós temos que ter algo que nos guie e que saímos, né, não só na hora de obter a nossa matéria-prima, ser algo que é uma linguagem única, né, universal, mas também na hora de fornecermos aí o nosso material. Isso é tecnologia, isso é precisão, né? E isso aí estamos de acordo, inclusive, com sistemas aí de certificação, né? Que principalmente as empresas que lidam, né, com a venda de tais insumos ou até mesmo de um produto pronto, né, precisam estar certificados a fim de que possam ter, né, o seu produto vendido de uma forma correta. Bom, deixa-me puxar aqui que eu quero mostrar outra classificação para vocês. Estão enxergando a tabela aí? O que é essa tabela aqui? Alguém já viu? Ah, não consigo puxar mais. Essa tabela aqui nos consta os tipos de aço e as designações. Bom, nós já sabemos que nós vamos ter aços, né? Ligas e diversos tipos aí conforme a nossa necessidade de cumprir um projeto, de fabricar, né, um produto. Então, aqui, ó, nós temos os percentuais. Por exemplo, o primeiro da lista são os aços carbono comuns. E nós temos ali uma inscrição. 10xx, né? E C10xx. Vamos voltar aqui atrás para a gente... Opa! Ó. De acordo com quem? Com as nossas normas. O que significa essas inscrições que nós temos nessa tabela? Vocês vejam aqui, por exemplo, ó, aqui onde eu passo o cursor do mouse, nós temos aí aço, níquel, cromo com 3,5% de níquel, né? E 1,55% de cromo. Então, gente, nós precisamos começar a entender como que a gente vai fazer a leitura. Leitura aí dos projetos para poder, se nós estamos lá fabricando aço, somos funcionários da Gerdau, como que a gente vai dosar aquilo para obter, por exemplo, um aço carbono ou um aço cromo, né, conforme foi mostrado ali. A gente precisa saber a dosagem correta. Ou, se somos lá, né, os fabricantes, não estamos no processo de fabricação do aço, mas queremos lá fazer o projeto, nós também temos que fazer a leitura. Como é que a gente lê isso? Como é que a gente entrega isso? Posso encaminhar um vídeo para vocês que mostra isso lá no laboratório? Acho que fica melhor do que a gente ficar decorando a tabela. Tenho certeza que todos vocês vão se achar melhor ali. Vou parar aqui a gravação. Gente, então, o vídeo ali, né, apesar de rápido, nos mostrou bem o que a gente precisa compreender a respeito dos nossos aços. Primeiramente, né, nós precisamos entender que, de uma maneira geral, aquela que a gente já vem conversando há dias, né, o que eles representam química e fisicamente, né, os nossos materiais. Essa é a primeira classificação aí que a gente vai ter. Então, vamos ter conhecimento de como que foi feito, né? Se ele é um produto que nem foi mostrado lá, semi-acabado ou acabado,
O que significa isso? Eles mencionaram de uma maneira rápida ali. O que significa? Quando o material está semi-acabado, o que isso representa na nossa linguagem aqui? Posso dizer que é o processo de fabricação dele? O que representa, gente, nós considerarmos um material semi-acabado, por exemplo? O material acabado está relacionado com o quê? Com o processo de usinagem, né? Ou seja, o que é o nosso processo de usinagem? Como que a gente ajustou aqueles grãos, né? Ou aquela característica aí do nosso DNA, né? Do nosso material, com relação aos vazios, né? Se precisamos usar outros elementos para ajuste, né? Se esse processo, né, de verificação do encruamento do material foi a frio, foi a quente, isso seria ali dar o produto como acabado. Então, fazer essa conclusão. O semis, né, se ele está lá como está sendo, né, se foi forjado, enfim, né, eles citaram ali até o exemplo de uma chapa, enfim. Então, isso seria a nossa primeira classificação. Depois, de acordo com o que eu mostrei para vocês na tabela, a gente verificou as numerações. Normalmente, são quantas numerações para a nossa tabela? Quantas? Aceito sugestões aqui. 4. Normalmente 4. O que significa lá aqueles números? Na tabela que eu mostrei para vocês, nós tínhamos ali 4, né, siglas, né, numerações. 2 que seriam números, né, que fazem indicativo do quê? O que são os 2 primeiros números que nós temos lá? A liga. Significa se nós temos um aço ou uma liga, né? No entanto, que o aço 1020 é considerado, por exemplo, o aço comum. O aço carbono comum. E aquele aço, o 1410, que eles mencionaram lá, o que era? Era uma liga, né? Quem é que lembra? Molibdênio. Oi? Molibdênio. Isso, né? Então, ali existia uma adição. Então, significando, né, que aquele aço, ele tem os seus percentuais de carbono, porque ele, né, ele é aço, mas que ele está com ligas, né? Então, os 2 primeiros números vão nos indicar se nós temos aço, liga de aço, ou se nós temos o quê? O que pode ser os 2 primeiros números? Se nós temos ferro, né? Posso dizer isso? Posso afirmar isso? Posso, né? Porque apesar da classificação dos ferros ser normalmente com 5 elementos, né, e não com 4 elementos, ainda assim, as 2 primeiras numerações nos indicam do que a gente está tratando. Aço ou ferro? Bom, se é aço, que tipo de aço? Se é ferro, que tipo de ferro? Porque nós tínhamos lá, até no exemplo que foi mostrado, ele citou ferro cinzento, né, que foi o que a gente conversou hoje aqui em aula, e citou qual outro tipo de ferro? Qual outro tipo de ferro? Quem lembra? O ferro fundido nodular, né? Que então nós tínhamos uma representação lá de 5 números. Bom, já vimos o que representa os 2 primeiros números aí, já recapitulamos. Se nós fôssemos lá na nossa tabela de novo, os últimos números, né? O que representam?
A porcentagem de carbono? A porcentagem de carbono. Então, nós sempre vamos ter lá, né, os percentuais que a gente vai utilizar. Conforme foi mencionado no vídeo, eu também vou frisar isso para vocês, nós não vamos decorar, porque é muito material a ser decorado, né? Aquela tabela que vai ficar aí no roteiro de vocês é uma parcela, né, do que a gente tem. Vocês viram que nós temos lá na prática, no laboratório, né, um catálogo. Catálogo, né, é um pequeno livro, uma apostila, né, que tem ali uma diversidade. Mas é fundamental que a gente grave o que representa a numeração, a nomenclatura. Então, sempre vai ser a primeira numeração, né, nos indicando aí o que nós estamos conversando, do que se trata o nosso elemento, né, e a última numeração vai ser, né, representando os percentuais que a gente vai ter. Bom, isso a gente já entendeu para o aço, acho que está tranquilo para todos vocês, né? Tá entendido? Pegando o projeto, vamos lá no catálogo e a gente vai conseguir, então, entender do que está se tratando. No caso do ferro, qual é o nosso parâmetro de classificação do ferro? É diferente do carbono. Do aço, desculpem. O que nós temos para classificar o ferro? E faz muito sentido de acordo com o que a gente... Duas letras. Desculpa aí. Perfeito, Rafa. As duas letras né, que começam lá nos indicam o tipo de ferro. Ok. Mas o ferro é classificado através de teor de carbono? Não. No nosso aço e na nossa liga foi importante a gente entender, né, se nós temos aí ligas e os percentuais depois de carbono que compõem essas ligas, porque notem, nós temos aí ferro comum, aço comum, né, que são os aço carbono, com aqueles percentuais que eu apresentei no início da aula para vocês, que estão lá catalogados, né, por 5 hipóteses. Nas ligas, né, nós temos percentuais mais elevados, eles vão de 2,10 a 6%, que nem a gente já conversou na aula anterior. Nos ferros, nós não fazemos classificação, né, de acordo com esse teor, porque não existe esse teor, né? Afinal de contas, eles são lá até os nossos insumos, né, para produzir essas ligas. Então, nós temos que classificá-los não com respeito a uma propriedade química, e sim com respeito a propriedades físicas. Quais são? Tração? Tração, né? O ferro que foi nos mostrado ali, que nós já tínhamos estudado aqui, nós precisamos do quê? De uma barra de ferro. Resistência mecânica, esforços, né, de tração e compressão sendo, né, ali obedecidos. Isso é o fundamental, tanto que sempre nós vamos, talvez ainda hoje, né, já conversar sobre ensaios, nós sempre vamos nos remeter a questões aí, né, de entender como o material funciona a compressão e a tração. Uma vez entendendo isso, significa que a gente consegue aí identificar outros processos, né, físicos, né, que possam ocorrer no nosso material, né, uma vez entendendo esses dois. Bom, nos ferros, que nem o Rafa comentou, as duas primeiras letras vão nos indicar se ele é um ferro aí cinzento, né, se ele é um ferro nodular, né, que nem foi mostrado ali. Depois, eles vão ter outras nomenclaturas. Por exemplo, eles falaram lá no ferro cinzento 100, FC-100. O que significava aquilo para nós? Ferro cinzento, a gente já sabe, né, o UFC. E o 100, o que representava? Propriedade fiscal.
Foi o Cristiano que falou? Pode repetir? Essa propriedade física é 100 megapascal, Exato, não é? né? 100 megapascal. Gente, sempre que falarmos de resistência, né? Vocês vão ver isso quando estudarem, não sei se já viram resistência dos materiais, sempre nós vamos estar fazendo menção, né? Dentro da unidade de megapascal. Quanto é um megapascal? Então, é remetido lá para 1 quilograma força, né? Por milímetro quadrado. Uma representação de quanto de esforço eu recebo, né? Esse esforço, quando eu falo, é o quê? Tração, né? Puxamento ou compressão, né? Por área, por unidade de área, né? Então, a mesma coisa ali. O quanto que esse ferro está sendo solicitado? Quanto que ele tem de resistência? Bom, com respeito aos ferros cinzentos, até pelas características que há pouco a gente estudou, nós verificamos o quê? Que eles, né, têm ali uma certa resistência, né? Eles têm algumas vantagens e desvantagens em função, né, da sua relação de dureza, né, com a resistência que o material, que a composição do material possui. Outros ferros, como aquele exemplo citado, que seria o FE 5007, o que ele representa para nós? Nós não temos mais uma classificação aí de 5 números apenas, né? De 5 elementos. Quantos nós temos? Como é que eles classificaram lá? Quem lembra? Fe, né? O ferro nodular. 500 representava o quê? A força de tração, não é? Resistência. A resistência mecânica. E o 7, o que era? Alongamento. Alongamento. Porcentagem. Né? Então, mostrando, né, que realmente os ferros, eles vão ter características aí peculiares. Vamos decorar isso? Novamente, repito que não. Obviamente que não. Mas a gente sabe que vai ter que conhecer. O que eu diria para vocês que no caso dos ferros aqui nós vamos ter que dar, né, decorar não é o termo, né? Mas que vamos ter que aprender. Identificar de qual tipo de ferro estamos falando, né? E também a numeração, né? Se tiver numeração maior, né, do que a convencional, mesmo que fizemos lá com os aços, vamos ver aí com a representação desses ferros, né? Porque está indicando mais de uma característica, e característica física, né? Com propriedades aí de ensaios físicos e não químicos. Beleza? Está entendido isso? Sim ou não? Podemos aí fazer catálogo desses... Não é para tanto também. Hã? Não entendi. Eu tô brincando. Pode falar, Não é Lídia. para tanto também. Não é para tanto? Não, mas eu acho que o importante, né, a gente já aprendeu na aula de hoje. Identificar do que estamos falando e quantas propriedades estamos falando, né? Que isso que é o importante. Essa não é pouca coisa para gravar, se vocês forem analisar, né? Identificar do que se trata, é aço, é ferro, é liga. Depois de identificado isso, né, de quantas propriedades falamos. E aí vamos recorrer às normas, né, aos catálogos técnicos, de acordo aí com a nossa necessidade. Quem é daqui que pensa seguir o rumo de laboratório? Ou todos vão estar lá na produção? Não, é produção, é produção. Produção?
Não, é só mecânica, que aqui em laboratório. Ó, mecânico, Longe. não entendi agora. Não, é longe de laboratório. Não queremos Não laboratório, querem? queremos só mecânica mesmo. Tá, mas vocês não estão gostando de Não, entender nem fazer- como é que... Não? Sério? Ah, sim. Aí sim, professora, claro, aí sim, mas... Ninguém vai virar Olha. um químico aqui. Eu acho. Só para fazer bomba, se for fazer bomba. Aquelas bombas que os caras fazem lá no canteiro de obras, né? Com argamassa e cal. Já viram? É uma bomba mesmo, machuca de verdade. Bom, mas não vou ensinar a fazer isso aqui. Vão Tem as manhas, passa aí a fórmula. Passa a fórmula aí. Passa a fórmula. vão aprender química que vocês vão saber. Bom, Não, passa a fórmula aí que eu vou comprar mesmo um calzinho ali. Pouca quantidade de água e já era. chega, João, vou cortar tua fala. Tu já fez isso na Botando obra. uma garrafa. Tá certo. Bom, gente, voltando aqui. Por que eu estou falando isso? Porque lá no setor de produção, vocês também fazem essas identificações. Quando fizermos ensaios, vocês vão entender, né, que é justamente aquela ida do nosso material para uma investigação. A investigação dos processos, né, da escolha do material, não é só na questão do projeto, mas sim também na questão do desempenho. Quem é que vai identificar se o desempenho está correto? Vamos falar francamente. É o engenheiro lá? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Joga no colo dele. Clay, tu pode até fazer isso, mas quem vai ter que ter o feeling, Mas ele não vai aceitar. aceita. É isso aí, a gente. Se ele confiar O em engenheiro quem não aceita. se ele confiar em quem desconfiou, olha a redundância. Ele aceita. Ele investiga, com certeza. Engenheiro Mas sabe para mesmo isso que tu a tem gente, né? para isso tu tem que ter a certeza do que tu está dizendo. E como é que a gente tem a certeza? Conhecendo o que a gente está trabalhando. Bom, dentro de tudo isso que a gente falou, né? Vamos aí fazer um apanhado geral, né, dos nossos teores. Eu falava para vocês que os aços, né, de baixo carbono eram aqueles aí de 0,3%. O que nós podemos apresentar de características para esses tipos de aços? Pouco carbono. Exato, né? Ele tem ductilidade, eles têm uma ductilidade até elevada, né? São aí chapas para estampagem, tubos, né? Fios aí de arames, telas, né? Enfim, são indicados, né? Ou solicitados aí em situações que envolvem exigências quanto à questão da soldabilidade, né? E resfriamento desses aços. Por quê? Justamente por a ajustagem que eles vão ter aí, né, de carbono. Por eles terem essa ductilidade elevada, automaticamente eles têm o quê diminuída? Dureza. Então, aços aí com durezas, né, grandes, baixa resistência, né? E alta tenacidade e ductilidade. Então, é contraditório, mas é assim mesmo, né? A gente viu por aquele exemplo simples, né, que funciona assim. Altamente resistência, né, com questão de dureza elevada, né, eles têm aí pouca resistência à questão de impactos, né, choques aí, sejam térmicos, conforme já falados, né, ou mecânicos. Então, são aços que geralmente não são tratados termicamente. Estou falando geralmente. Nós vimos, né, alguns tratamentos térmicos no vídeo assistido de ontem para arames, né, para esse tipo de fio que a gente viu, que está
alguns, né, catalogados nesse teor aí de carbono, que foram tratados, mas aí por outras questões, né, que foram mostradas ali para a questão aí de desempenho, né, e também do processo de corrosão. Os aços de médio carbono, que seriam aqueles considerados aí de 0,3 até 0,5% de teor, eles são aplicados para produtos forjados. O que é algo forjado, gente? Ah, esqueci, não fizeram ainda a disciplina de... Me esqueci o nome agora, me fugiu. Bom, então, a gente pode ter aí os materiais laminados, né, forjados por embutimentos, né, enfim. Bom, nesse tipo de material, né, nós temos aí, estamos supondo que a ductilidade a quente está associada aí a uma média resistência, né, e também aí a frio. Então, são aços que eles estão aí mais voltados, né, para esse tipo de processo aí de usinagem, né, que sejam aí para elementos que vão ser forjados, que vão usar aquela questão aí dos encruamentos, né, conforme a gente estudou. Oi? Não. Veio um amarelinho na tela, achei que alguém ia falar. Bom, quando eles forem, né, utilizados aí ou combinados com alguns elementos, né, de liga, eles vão ter aí situações que vão se disponibilizar para alta resistência. Por que isso? Por que eu posso afirmar isso? Apesar, né, deles serem aços aí medianos, né, dentro daquela classificação da tabela, uma vez que a gente insira algum elemento de ajustagem, a gente está melhorando aí o desempenho, né? Então, a gente vai conseguir mexer com a resistência deles. Eles vão possuir uma certa... vão estar mais elevados, né, na questão aí de resistência e dureza, e, por consequência, eles vão ter aí menor tenacidade. O que era tenacidade mesmo? Quem lembra? Não podemos esquecer disso. Tenacidade, plasticidade, essas coisas são importantes para a gente ficar aí. Então, era aquela propriedade que o material tinha, né, de absorver energia mediante aí a não fratura, né? Então, esses aços, eles são aí combinados, né? Quando maior resistência que são submetidos, né, menor vai ser essa capacidade aí, sem que haja, né, essa fratura. E os de alto teor são aqueles aí que vão ser classificados, né, ou considerados aí acima de 0,5% de teor de carbono. Então, elevados limites, né, de escoamento, tais como molas, vergalhões de concreto, enfim. O que é o escoamento do material, gente? Quem lembra? Então, quando o escoamento que a gente chama, né, vai ser aquela curva característica, que eu acho que vocês viram lá em tecnologia, se eu não me engano, que a gente vai ter quando o material ele perde as suas propriedades, né? Só que em situações que nós estamos ali fazendo propositalmente, né, a gente consegue obter bons escoamentos, ou seja, capacidades, né, que os materiais vão ter ali elevadas, né, sem ter aquela perda das propriedades. Isso vai dar através, né, do encruamento. O que eram os encruamentos? Já falamos várias vezes, né? Poderia ser a quente e a frio. A ajustagem de quem? Das características lá da estrutura cristalina do nosso material com os vazios, né? Então, como a gente está considerando que eles podem ser aí ligas, né? Nós vamos ter essa ajustagem, sim, de uma maneira bem perfeita, né? A fim da gente atenuar esse escoamento, da gente ajustar bem isso, porque com a inserção de um outro material a gente consegue, né? Pela questão ali da composição daqueles vazios, né? Atenuando aqueles espaços
que não dá a capacidade do material se deformar. Bom, apresentam menor ductilidade, né? Então, eles conseguem aí deformar sem romper. São os que estão aí numa faixa melhor, digamos assim, para esse tipo de situação. O que mais nós temos que ver? Deixa eu ver aqui no meu roteiro. E agora? Então, eu falava, né, com respeito à inserção aí desses elementos para ajustagem, né, que seriam considerados os aços ligados, né, que eu falava. Então, qual é a finalidade das ligas, né, conforme a gente já conversou aí bastante? Nós vamos ter aí aumentar a profundidade de têmpera, né, do material, aquela parte, né, da superfície, né, aumentar a resistência aí do revenido, né, evitar amolecimentos. Então, nós vamos ter aí situações entre 300 a 550 graus Celsius. Aqui também o índice está errado, tá, gente? Depois vou deixar aqui em outra cor para que ninguém interprete a leitura aí de maneira equivocada, né? Também introduzir propriedades, né, que a gente vai ter aí como resistência à corrosão, né, no caso dos aços inoxidáveis. Isso a gente assistiu ontem, né, naquele vídeo, na videoaula, né, no vídeo da Gerdau. Mostrou bem, né, aquela intenção que a gente tem do cobrimento para deixar o aço aí, né, com uma resistência ao processo de oxidação, né, que eles possam ter depois de já estarem aí no nosso uso. Bom, então, dentre os ligados, os de baixa liga, né? A quantidade dos elementos de liga inferior a 5%. Então, esses aços vão ter a finalidade, né, de aumentar a temperabilidade e a resistência do aço e do revenido. O que a gente está falando, né, desses teores menores agora? Porque agora nós estamos falando de um aço ainda, ou seja, né, nós temos todas aquelas propriedades já conhecidas, aqueles teores, né, de carbono já pré-estabelecidos, mas uma inserção de elementos que são aí de ajustagem, que vão fazer com que esses aços sejam ligas, né? Então, neste caso, né, a gente tem que levar em conta aí também percentuais. Então, esses de baixa liga, todos, né, que tiverem de acordo aí com esse percentual inferior a 5%. Bom, eles têm que aumentar, ele é aplicado, né, no caso, em peças aí grandes, que devem ter alta resistência no núcleo. O que significa isso? Quando eu estou falando, né, que eu aumento aquela região ali, né, superficial, né, do aço, significa que eu estou protegendo, né, aquela integridade da peça que a gente chama, né? Ou seja, aqueles vazios lá que eu tinha, né, que poderiam dar ao meu material alguma instabilidade, digamos assim, com respeito, né, à tenacidade, ductilidade dele. Então, com isso, eu facilito, né, a transição, ou seja, atenuar queda de dureza, né, entre o núcleo e a superfície, né, visando evitar destacamentos. Por que a gente está falando nesses termos? Porque a gente tem que entender que a escolha desses tipos de aços, né, e desses aços ligados vão estar muito intimamente relacionados ao tipo de produção lá que eu vou ter. É um doente mental. Oi? Ah, é o Robson. Tá. Fechei o som. Porque vai ser, né, uma questão aí de escolha. O que eu vou estar produzindo? Qual é o nosso processo aí de obtenção, né? Como que vai ser isso? Vai ser forjado? Vai ser laminado? Vai ser estampado? Então, isso, né, cabe, e a gente já está fazendo, né,
uma definição, um norteamento aqui de quais tipos nós vamos usar para determinados aí tipos de materiais, né, dentro do nosso processo de fabricação. Bom, o que mais a gente tem que falar deles? Eles têm que elevar a dureza também de camadas, né, nitretadas pela formação aí de nitretos de alumínio e cromo. Por que isso? São aços ligas, né? Nós temos, então, a inserção desses materiais para ajuste, mas esses materiais, já sabemos, né? Eles não entram aí na nossa composição de graça. Eles também causam algumas coisas, né, que tem que ser aí eliminada. Então, eles vão fazer também esse tipo de ajustagens. Aqui, né, está apontando na nossa bibliografia como aí os mais consumidos, né, dentre os aços ligados, seriam esses aí, então, de baixa liga. E os de média liga, quem seriam? Quem vocês acham que seriam? Quais porcentos? Quais percentuais? Então, a somatória, né, desses elementos de liga, quando eu falo de elementos de liga, repito, né, aqueles outros materiais, né, como molibdênio, por exemplo, que nem a gente assistiu lá no nosso tutorial, né, mostrando, então, que são elementos ali de ajustagem, né, que vão dar uma liga e uma certa resistência ou não, né, de acordo aí com a ductilidade do nosso aço. Então, vão estar entre 5% e 10%. Então, todo o somatório, né, desses elementos aí vão estar neste percentual. Então, onde que eles vão ser aplicados? Então, tudo que for preciso aí, elevada resistência mecânica, né, em temperaturas elevadas. Então, aços de média liga vão estar aí sendo utilizados nesse processo. Eles ainda podem ser considerados, né, com uma boa resistência ao impacto, né, e associados ainda com uma elevada dureza. Por que que eu consigo isso, uma vez que eu venho dizendo sempre que eu diminuo muito a minha resistência, né, com uma dureza significativa no material? Por que que eu consigo ter uma associação, né, um tanto diferente daquilo que a gente já está aqui fadado a pensar? Por que que eu posso dizer isso? Porque ele fica frágil, quebradiço? Eles são considerados, né, com uma temperabilidade bem elevada, digamos, né? Então, aí eles conseguem ser aplicados lá em matrizes, né? O que possibilitam, então, o ajuste lá na estrutura, né, interna, né, que a gente necessita, dando essa condicionante, né? Não ficando tão destoado como os demais, né? Muita dureza, baixa resistência normalmente, né, a choque e impacto. Por que isso? Porque a gente já viu, se eles possuem uma elevada temperabilidade, significa que ele tem um ajuste térmico já, né? Então, ele consegue aproximar essas características físicas que normalmente em outros, né, materiais, em outros aços, inclusive os aços ligas, não são tão aproximadas. Ok? E os de alta liga, quem seriam? Aqueles maiores que 10%, né? Então, o somatório todos, né, de todos os elementos aí que compõem essa liga de aço, né, equivalem aí 10 ou mais por cento, né? Até 10 seriam ainda média liga, né? Então, essas aí são consideradas aí mais que 10%. Então, uma elevada resistência à oxidação, já vimos o porquê disso lá na aula de ontem, né? Porque quando nós botamos muito material aí para compor o ajuste, né, a gente atenua o processo de oxidação, isso já está comprovado, né, naqueles vídeos que a gente já assistiu, e também conseguimos ter aí uma elevação da resistência mecânica e também do desgaste. Então, são aços
mais destinados do processo de fabricação a forjamento e estampagem, justamente por tais características, né? Bom, com isso, gente, com esse roteiro aqui que a gente montou, né? E vendo essas classificações dos ácidos carbonos e dos ácidos ligas, a gente consegue entrar no assunto de ensaio de materiais. O que é ensaio para vocês? Podemos ir para o laboratório, que o Robson não quer, mas eu vou só porque ele não quer falar disso. Só para contrariar. O que é um ensaio? Que amanhã nós vamos estudar mais aprofundadamente, mas vamos nos roteirizar para amanhã hoje. Em primeiro lugar, por que eu preciso ensaiar um material? Para ver a dureza dele? Para ver a dureza, para ver a resistência mecânica, para ver o comportamento, para ver como ele funciona em determinado projeto. Por exemplo, conforme nós vimos ontem, nós podemos ter elementos que não estejam aí protegidos, né? Para ser utensílio doméstico, como uma colher, por exemplo. Eu posso ter um talher que enferruja? Não. Posso ter um aparelho lá para o consultório de odontologia que enferruja? Não. Mas posso, em outros setores, como da construção civil, ter, por exemplo, o aço, né? Que tem um processo, sim, de corrosão natural, mas que, de acordo com a minha aplicação, eu posso passar aí um convertedor e trazer ele, né, aquele aspecto limpo, né? Remover isso, né, para que ele possa ser utilizado. Mas o nosso objetivo dos ensaios, né? Primeiro, a gente vai ter que catalogar. Eu diria para vocês que nós vamos ter que entender o nosso projeto ou o nosso processo já de fabricação, né? Dentro da indústria, né? Nem sempre estamos num processo de fabricação, mas às vezes até de um processo de investigação. Tem algumas empresas aí que têm as paradas, por exemplo, né? Eu tenho que saber qual é a aplicação, o que eu preciso investigar, o que funciona ainda, né? Para daqui 2 anos à frente, e o que precisa ser removido, o que precisa ser tratado. Então, isso nós vamos começar a dar um norte nos nossos ensaios. Primeiramente, aqui nessa disciplina, a gente vai entender que temos 2 modos, né, de ensaiar. Através dos ensaios destrutivos e dos ensaios não destrutivos. O que significa, ou o que destoa um do outro? Destrutivo acaba com a peça. Em tese, acaba com a peça. E o não destrutivo será aquele, né, que eu vou conseguir ter a integridade. Por exemplo, o Clay que me falou que trabalhou ou trabalha, né, numa refinaria. Lá existe um processo de parada que a gente sabe, né? Embora a fábrica pare para um processo de manutenção, a minha intenção não é trocar a tubulação toda, não é fazer um ensaio, por exemplo, de tração, de compressão, de cisalhamento, que me ocasione algum dano nos meus componentes. Não. Muitos setores vão ser utilizados ensaios não destrutivos, ou ensaios que possam ser ensaios físicos, destrutíveis, mas que eu tenho um parâmetro. Porque isso eu consigo também. Vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, lá na construção civil, nós temos aí, vamos supor, um prédio com 80 anos. Posso? Posso, né? Mas quem me garante que o aço dessa fundação
daquele estaqueamento esteja coerente ainda com o projeto. Quero dizer, quem me garante que ele não entrou em processo de corrosão, que a estrutura de concreto armado, né, esteja ainda fidedigna? Bom, se não está, eu preciso fazer uma melhoria disso. Eu posso arrancar uma estaca, uma só, do prédio? Não. Não. Mas eu posso sim fazer um ensaio físico, porque no caso da construção civil, existe uma certa peculiaridade lá de vocês, dentro da indústria, né? Dentro aí da metalurgia, vamos dizer assim. E ainda assim eu posso conseguir ensaiar, por exemplo, verificar aí que não está funcionando uma estaca, vamos supor, para tração, para compressão, enfim, e ainda assim eu ter o meu processo fidedigno. Por quê? Porque eu tenho um parâmetro. Qual é o parâmetro? O quanto ela suporta. O cálculo lá que foi feito pelo técnico lá atrás, que disse até quando eu posso ensaiar. E isso, então, se trata dos nossos processos aqui que a gente tem que começar a entender. Que a investigação, ela tem que funcionar. O laboratório, gente, é o coração de qualquer obra. Quando eu falo obra, não é só aquelas minhas lá, né? De construir, né, prédios, enfim. Obra é tudo aquilo que a gente confecciona, né? O Licença, eixo... professor. Não, eu vou lhe dizer que eu tenho um compromisso, agora eu vou ter que me retirar da aula também. Perfeito. A gente já vai terminar. Boa noite, pessoal. Tá. Boa Tchau, noite. Tchau. Então, é isso que a gente vai Oi. precisar começar a entender aqui. Então, a gente vai começar a se nortear, entender como que o laboratório vai funcionar lá no protótipo, entender que, às vezes, né, nós vamos descartar o projeto. Não vai existir um projeto porque ele está condenado no protótipo. Então, isso faz parte do processo investigativo. E isso faz parte muito da leitura do técnico. Quando eu brinquei com o Robson lá minutos atrás, porque ele disse que que o caso aqui não é laboratório, né? Lá, vocês na indústria, muitas vezes vão ter que fazer esse descarte. Porque é considerado ensaio, é considerado ainda competência, né, de um técnico, aquela inspeção visual que condena ou que garante um elemento. Então, aqui nós vamos ver algumas coisas desse tipo, e lá em ensaios 2, a gente vai fazer o fechamento dessa ideia, aonde então a gente vai escolher a região que a gente precisa estudar, o que a gente vai ensaiar daquilo ali, e o descarte que a gente vai fazer. Porque muitas vezes, né, a gente vai ver que não tem fundamento a investigação. Normalmente, esses ensaios, eles são caros, né? Principalmente aqueles de cunho aí não destrutivos, que são os ensaios sonoros, né? Os ensaios aí de ultrassonografia, algo que necessita de uma aparelhagem. Só citando, né? Porque nós vamos ver isso na próxima aula com mais clareza. Por exemplo, o ensaio de ultrassonografia. Pode ir a Viviane lá na empresa de vocês fazer? Não. Por quê? Se tiver o curso, pode, né, professora? Perfeito. Se eu tiver o curso, eu posso. Não basta eu ser técnica em mecânica. Não basta eu cursar engenharia. Não basta eu trabalhar aqui com vocês com disciplina de laboratório. Eu tenho que ter a certificação minha e do meu equipamento. Então, gente, isso é um processo muito sério. E eu diria, né, que é uma área que muitos técnicos, né, como vocês, não atuam. E que está aí em amplo crescimento. Porque hoje na indústria, tudo precisa estar certificado, tudo precisa estar com certeza. Essa coisa do eu acho, do depois eu verifico, né, de que a gente vai ver se assim mesmo não funciona no nosso dia a dia. Então, todo técnico que partir para essa área, né, de investigação vai se dar muito bem, na minha concepção e na de várias pessoas aí que eu converso. Porque são poucos, né? Poucos que têm os equipamentos para tal e que têm aí a clareza, né, a competência para fazer. Então, é isso que a gente vai tratar amanhã. A gente vai começar a fazer o estudo disso. Nesta disciplina, nós vamos ver tudo que é tipo de ensaio físico,
E depois, na disciplina futura, nós vamos fazer aqueles ensaios mais elaborados, ou seja, aqueles que nós vamos tirar uma partitura, levar para o laboratório e fazer aquela verificação química, que eu gosto e vocês também. Que é entender a estrutura aí molecular, né, matemática, digamos assim, né, da agregação do material. Beleza? Ok? Então, amanhã é isso que nós vamos conversar.